Pai, nós resolvemos te louvar e te adorar, porque sabemos que o Senhor está no controle de tudo. Deus, que o Senhor receba o nosso louvor, que o Senhor receba a nossa adoração, que o Senhor, Pai, vá na nossa frente, mas também que o Senhor nos guarde, que o Senhor guarde a nossa retaguarda, porque em Ti, Senhor, está a nossa confiança, no Senhor dos exércitos, aquele que nunca falhou e jamais falhará. Nós te damos graças, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Cumprimenta pelo menos 5 pessoas. Cumprimenta 5 pessoas e diz assim: olha, nós vamos louvar este Deus em que a nossa confiança está firmada nele. Por tudo que Ele tem feito. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim, pelo teu favor que me faz. Eu vivo pela. Eu paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Aleluia! Que o seu coração venha transportar de alegria nesta noite. Agradeço, Deus, por se lembrar de mim, e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você, Deus. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus. E o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Bom. Agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer. É como aquela que não desiste. Você não se esqueceu, você insiste. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Louvor a ti, Senhor. Levanta. É pra dizer, Senhor, que te adoramos. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus. E o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus.
essa noite é festa, festa de adoração e celebração ao Senhor. Aleluia. Celebrando minha vitória, eu te louvarei, sobre toda a terra, novo som se ouvirá, tua alegria, força pra continuar, Deus de maravilhas, que maravilhas, te louvar. Eu entro na tua presença pra receber o seu poder. E quanto mais o mais quero Deus, o fogo cai, a igreja canta, o inimigo vai ao chão. Fogo e glória nas cabeças, mil graus de som, o som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá de aleluia. O som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia, aleluia. Na presença dos homens, na presença dos anjos, sempre eu te louvarei, Senhor. Mesmo estando em guerra, vou celebrando minha vitória, eu te louvarei, sobre toda a terra, todo som se ouvirá. O som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia. O som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. E podemos louvar ao Senhor em meio às lutas, em meio às dificuldades, porque Ele tem cuidado de nós.
ao Senhor, independente de qualquer coisa, independente das circunstâncias, adore ao Senhor. Porque Ele enviou o seu Filho para que você pudesse estar aqui nessa noite. Que você venha deixar os seus problemas aos pés da cruz, ao pé de Jesus, porque Ele tem cuidado de nós. Vou deixar na cruz tudo que olho pra você, corro pra você, seu amor me chama. Aleluia, sua morte ali na cruz.
volte para o Senhor. Não espere mais, volte para o Senhor, porque só Ele tem a cura. Que você seja um jardim guardado, separado, secreto do Senhor. dificuldades, nossos olhos estejam em Ti, Senhor, no alto. Primeira essência, jardim particular.
noite ainda você possa se render na presença desse Deus. Rendas na presença do Senhor. Aleluia. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Tudo entrego para ti, Senhor. Aos pés da cruz me encontrei.
Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Amém. Nós estamos rendidos ao Senhor, amém? Vou contar uma história aqui para você. Você conhece a história? Domingo passado agora nós comemoramos o dia dos pais, não foi isso? E tem um pai que alguns pais não chamam história na Bíblia. Vou te contar a história de um pai chamado Jairo. Você conhece esse homem chamado Jairo? A Bíblia diz que ele tinha uma filha que estava enferma e a filha dele tinha aproximadamente 12 anos de idade. E ele foi até Jesus, ele disse: olha, minha filha está enferma, eu preciso que o senhor vá até a minha casa. Jesus atendeu o pedido dele, ele foi, mas no percurso, na trajetória, aparece uma mulher que também estava sofrendo de uma doença muito grave, uma hemorragia praticamente há 12 anos. E no meio dessa trajetória, vem alguém da casa de Jairo e diz assim: olha, você não precisa mais incomodar Jesus, porque a sua filha sua filha morreu. O que ele estava dizendo, não tem mais solução, aquilo que você foi pedir para Jesus não tem mais jeito. Até aquele momento ainda tinha solução, até aquele momento ainda tinha jeito, tinha como Jesus curar, tinha como Jesus estabelecer, mas agora não tem mais. Mas Jesus olha para aquele pai e diz assim: não temas, não tenha medo, creia somente, não tenha medo, mas continue crendo. Sabe, muitas vezes nós estamos como Jairo, nós estamos rendidos a uma notícia ruim, nós nos rendemos a uma tragédia, nós nos rendemos a um diagnóstico, nós nos rendemos a um problema, nós nos rendemos, sabe, a circunstâncias, e nós esquecemos que Deus está no controle de tudo. Nós perdemos muitas vezes da memória quando o medo vem, quando a notícia ruim vem, quando a notícia trágica vem, nós nos esquecemos que Deus, Ele é capaz de ressuscitar os mortos. Ele é quem chama as coisas que ainda não existem como se já existisse. E quem sabe você não chegou aqui como esse pai? Você recebeu uma notícia ruim, você recebeu uma notícia de fatalidade, é uma tragédia, é um problema, e tudo isso tem amedrontado, e tudo isso tem roubado a sua fé. Lutero disse o seguinte, que o maior inimigo da fé se chama o medo. É por isso que Jesus pega e diz, olha assim, ó, não tenha medo, não deixe o medo te dominar, não deixe o medo, sabe, erguer ou governar a sua vida, mas continua crendo. Porque a partir do momento que a gente entrega o medo, a partir do momento que o medo começa a nos governar, nós automaticamente perdemos a fé. O medo, aonde o medo impera, aonde o medo reina, a fé não tem chance. Quem sabe você não chegou aqui assim? E nós cantamos aqui, Senhor, rendido estou. Fala para 2 ou 3 pessoas, você não está rendido a um diagnóstico. Fala para umas 2 ou 3 pessoas aí. Você não está rendido a um diagnóstico, a uma notícia ruim. Mas nós estamos aqui nessa noite porque nós estamos rendidos ao senhorio de Cristo Jesus. Amém? Vamos ficar em pé, vamos cantar novamente esse pedaço dessa música. Senhor, rendido estou. Eu não estou rendido a um problema, eu não estou rendido a essa crise, eu não estou rendido a essa fatalidade, eu não estou rendido a nada disso. Nós estamos rendidos. E aí nós cantamos, sabe o quê? Senhor, faça a sua vontade. Qual a vontade de Deus? Paulo vai dizer em Romanos capítulo 12, verso de número 2, que a vontade de Deus é essa, ela é boa, agradável e perfeita. Essa é a vontade de Deus para a sua vida, para as nossas vidas. Boa, agradável e perfeita. Eu quero lhe dizer algo aqui. Não temas, continua crendo, porque o Deus da história está no controle de todas as coisas. Fale com Deus agora. Senhor, rendido estou a Ti. Estou rendido a Ti, Pai. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e Tu és meu. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, rendido estou.
Nós te entregamos, Senhor, tudo para ti. Apresenta para Ele agora os seus problemas. Vamos falar com Deus. Eu quero colocar alguns pedidos aqui. Nós temos orado por algumas vidas. Nós vamos orar pelo irmão Evaldo, filho da irmã Edith, que está internado. Nós vamos orar também pela Nadina Ruas. Nós vamos orar pelo Tiago, meu sobrinho, que vai fazer uma cirurgia amanhã. Vamos orar pelo Walter, né? No dia 4 nós estivemos ali, a Margarete ligou, estava internado na UTI e os médicos falaram que não tinha nem mais chance. Fomos lá, oramos, né, Margarete? Fomos lá, oramos. No dia seguinte, a esposa dele, não sei se a Carol está aqui, está aqui? Levanta a mão aí, Carol. No dia seguinte, Carol mandou uma mensagem e disse: olha, milagrosamente ele começou a reagir. Ontem nós voltamos lá, até falando ele já estava. Vamos orar também pelo nosso irmão Aldifas, né? Deixar claro aqui, nós não estamos fazendo campanha política, mas Paulo diz, escrevendo ao jovem Timóteo, ele diz que nós precisamos e devemos orar pelos nossos governantes. Mas acima de tudo, Aldifas é um irmão nosso, membro da Primeira Igreja Batista de Vitória. Nós estamos acompanhando aí no noticiário de sábado para domingo, né? Nós recebemos uma notícia que ele estava gravemente enfermo e os médicos falaram: olha, apenas um milagre para ele conseguir estar vivo até amanhã. E no domingo ele já começou a reagir bem. O estado dele ainda é grave, mas ele já vem reagindo bem aos medicamentos, né, que ele vem tomando. Então, assim, nós estamos vendo Deus também agindo de uma forma sobrenatural. Se você tem um pedido também, fale agora com Deus. Feche os olhos, começa a falar com Deus, apresenta os seus pedidos agora, apresenta agora as suas necessidades. Nós estamos diante desse Deus que é um Deus que tudo pode, nós estamos diante desse Deus que é o Deus do impossível, esse Deus que não é um Deus apenas um Deus da história, como nós falamos aqui, que curou a mulher de hemorragia que estava sofrendo há 12 anos, um Deus que ressuscitou a filha de Jairo, mas Ele é um Deus presente, o nome dele é Emanuel, Deus conosco. O que Ele disse é que Ele estaria conosco todos os dias até a consumação do século. É um Deus que continua agindo ainda em nosso meio. Pai, nós te damos graça, Senhor, por esta noite. Nós colocamos em Tuas mãos, Senhor, a vida da Nadina Ruas, a vida do nosso irmão Evaldo, Senhor. Colocamos também em Tuas mãos a vida do Walter, que está ali naquela UTI na Unimed. Colocamos também, Senhor, a vida do prefeito Aldifas, que está ali no Metropolitano. Pai, o diagnóstico, Senhor, é o pior, mas nós sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Sabemos, Senhor, que aonde a ciência não consegue ir, o Senhor vai além da ciência, porque o Senhor não está preso à ciência, mas o Senhor é aquele que tem o controle de todas as coisas. O Senhor é o médico dos médicos, e é em Ti que nós colocamos a nossa confiança. Coloco também a vida do meu sobrinho Tiago, que vai fazer essa cirurgia amanhã. Que o Senhor esteja usando as mãos dos médicos, Senhor. Pai, nós oramos porque nós confiamos em Ti e sabemos, Pai, que quem usa, quem faz é o Senhor. Sabemos que os médicos são apenas instrumentos do Senhor,
Mas mesmo quando a medicina falha, o Senhor não falha. E é por isso que nós oramos agora. Pedimos, Senhor, venha como intervenção na vida da Nádina, na vida do Evaldo, na vida do nosso irmão Aldifas, na vida do Walter. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Você pode sentar um minuto, por favor? Eu tenho alguns avisos aqui importantes. O primeiro aviso é sobre o retiro dos adolescentes. Puderem colocar aqui no telão para mim, por favor? Retiro dos adolescentes. Tá ok? Vai estar acontecendo esse próximo final de semana. Começa sexta-feira, valor é R$190, já com o transporte, tá ok? Vai acontecer sexta, sábado e domingo, já está tudo incluso. Você que tem um sobrinho, você que tem filho, você que quer levar um adolescente, lá fora, hoje é o último dia da inscrição. Então lá fora você pode fazer inscrição aí. Seu filho que tem aí de 11 até 17 anos de idade, tá ok? Pastor, eu já estou acima dos 17, como é que eu faço? Eu quero participar, eu quero me entrosar, eu quero conhecer um pessoal novo, eu quero fazer parte da igreja. Vai ter um retiro dos jovens também, agora no mês de setembro. No mês de setembro, aí ó, nos dias 16 até o dia 18 de setembro, vai estar acontecendo aí o retiro dos jovens. Lá fora, você também pode fazer a sua inscrição, nós ainda temos vagas, tá ok? Faça a sua inscrição, que eu tenho certeza que serão dias abençoados na presença do Senhor. No dia 27, sem ser sábado agora, o próximo, dia 27 de agosto, como acontece todo quarto sábado, nós vamos ter o upgrade. Quem vai estar conosco aqui é o Kaique, ele é o líder e o fundador do Ministério Jeová Nissi, tá ok? Muitas pessoas conhecem o Ministério Jeová Nissi, aquele grupo de teatro evangélico, e ele é o líder, ele é o fundador, ele vai estar aqui ministrando, ele vai estar aqui trazendo uma palavra para os jovens e adolescentes. O upgrade é um culto voltado para os jovens e adolescentes, tá ok? Mas toda sexta-feira nós temos o culto dos adolescentes, todo sábado nós temos o culto dos jovens, sexta-feira às 20 horas, sábado às 20 horas. Os cultos estão acontecendo no nosso outro terreno, lá do outro lado, tá ok? Nós fizemos ali, teve uma reforma, um ambiente bem voltado mesmo para os adolescentes e jovens, mas o upgrade no dia 27 vai acontecer aqui no templo, tá ok? Como tem acontecido, dia 27. Pastor, eu quero participar. Já vou logo te avisando, tá? Não reclame de som alto, porque aqui é som alto, é luz, é coisa voltada para jovem mesmo, tá bom? Então, se você quer participar, fala assim, pastor, não estou aguentando meu ouvido, jovem é surdo, adolescente tudo é surdo, né? Você chama ele para almoçar, você tem que chamar ele 10 vezes que ele não ouve, ou não é verdade? Vem almoçar, minha filha, vem almoçar, para que o menino está ouvindo, né? É tudo surdo mesmo. Então, som alto, essa coisa mesmo voltada para jovem e adolescente. Pastor, por que vocês fazem isso? Porque é melhor ele estar aqui do que estar lá no inferno. É melhor estar aqui do que estar numa boate da vida. É melhor estar aqui do que estar atrás do trio elétrico. Amém ou não amém? Então, dia 27 aí nós vamos ter. Você que quer se tornar membro, pastor, eu quero me tornar membro da igreja, como é que eu faço? Eu quero me batizar, eu já tenho vindo há tanto tempo, mas eu quero tomar uma decisão mais séria agora com Deus. Porque a Bíblia diz o seguinte, aquele que crê e for batizado será salvo. Então você que quer selar essa aliança com Deus, você que quer tomar esse compromisso, você quer fazer esse compromisso mais sério com o Senhor. Não adianta simplesmente estar aqui, não adianta simplesmente vir, não adianta simplesmente ser um simpatizante do Evangelho. Precisa mais. Você precisa fazer um compromisso com Deus e com a igreja, através do batismo. Então você quer se batizar, você quer pedir sua carta de reconciliação, você quer pedir, você que veio de outra cidade, outro estado, né? E quer também pedir a sua carta de transferência. Toda quinta-feira, às 18 horas, o pastor Brito tem uma reunião com todos aqueles que querem se tornar membros, tá ok? Então é só você vir na quinta-feira, às 18 horas, tá ok? Amém? Eu vou ler aqui um testemunho, Mazinho, fica aí ligado aí, Mazinho. Eu vou ler um testemunho aqui da Juliana. Juliana é filha da irmã Raquel Vieira. Juliana, sua filha, ó.
Tá conversando aí com a Elaine aí, ó. Tá aí, ó. Mandou um testemunho. Ela diz assim, ó. Falou que ia ser novidade para você. Ela não sabe que eu estou escrevendo esse e-mail. Então vai ser uma boa surpresa para ela. Viu? Diz assim: estou morando em São Luís, no Maranhão, mas eu estive em Vitória nos últimos dias e fui apresentada a campanha Eu Não Temerei. Gosto muito dos cultos de terça e eu me esforcei para estar toda terça na igreja enquanto estive na cidade. Foram 6 semanas. Infelizmente não estava em Vitória na 7ª semana, mas acompanhei o culto pelo site da igreja. E eu fiquei muito impactada pela campanha. Durante a nossa vida nós vamos acumulando alguns medos. Acredito que o medo possa ser balizador de algumas atitudes, mas acho que vamos além. Deixamos esse erro nos escravizar, controlar nossa vida. E no primeiro culto que eu fui dessa campanha, eu expus em meu coração os medos que eu sentia, que estavam crescendo de forma a prejudicar a minha vida. O medo de não conseguir uma boa recolocação no mercado, eu estava desempregado há 1 ano. Medo de não ser boa mãe, porque eu tenho uma filha de 4 anos e eu moro longe da minha família, é uma batalha a cada dia. Medo de não estar sendo ouvida por Deus, ou pior, medo de achar que Deus não estava falando comigo. Enfim, coloquei todos esses medos nas mãos do Senhor. E em cada culto eu focava em trabalhar um deles, pedindo orientação, uma bênção, mas principalmente agradecendo. Agradecendo porque apesar de não ter emprego, Deus não deixou me faltar absolutamente nada. Mesmo com medo de falhar na criação da minha filha, eu recebi elogios por onde ela passava. Mesmo com medo, eu não deixei de sentir a sua presença. E o que faltava? Perceber que eu não podia resolver nada sozinha. E que mesmo ele estando ao meu lado, era preciso entregar esse medo em suas mãos. Entregar tudo na sua direção. E não é fácil sentar no banco do carona e deixar Deus trabalhar. Por diversas vezes, entendia como inércia. Entender que é o momento dele, não é nosso. Hora que ele escolhe e não nos compete saber, muito menos questionar. Então, logo depois da 7ª semana, eu fechei uma oportunidade de trabalho dentro das condições que eu estava pedindo. Mesmo com o mercado em retração, após uma série de negativas e frustrações, eu consegui uma bênção. E eu vou começar a trabalhar amanhã. Eu não estou com medo do novo desafio, o que normalmente eu estaria. Estou feliz e ansiosa por recomeçar. O medo de criar minha filha da melhor forma possível ainda existe, mas está mais leve. Eu sei que Ele está me guiando, então eu posso descansar. Bom, eu consegui passar o meu testemunho e eu vou continuar assistindo os cultos online e acompanhar as campanhas da igreja. Mas não podia escolher forma melhor de agradecer pelas bênçãos que Deus tem me dado. Agradecer minha mãe, que há anos atrás, provavelmente, deve ter tido medo de estar educando a filha no caminho correto, mas confiou nele. Um abraço e uma boa noite. Glória a Deus. Nós estamos nessa campanha que tem como tema Eu Não Temerei. Nós estamos pautados no texto que o rei Davi escreveu no Salmo de número 23, verso de número 4, que ele diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu, Senhor, estás comigo. Amém? Mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei. Agora, por que eu não vou temer? Porque eu sei que Deus está comigo. O Deus que tem governado todas as coisas, desde o princípio da criação. O Deus que tem controlado e que está no controle de todas as coisas. Ele está comigo, mesmo que eu ande pelos lugares mais remotos, mesmo que eu passe pelos vales da vida, Deus está comigo. Amém? Nós estamos fazendo essa campanha. Como é que funciona essa campanha? Você recebe um panfleto como esse, e aqui você escreve os seus pedidos, como Juliana escreveu.
algumas coisas que você precisa enfrentar. Eu já tenho falado aqui, mas eu volto a repetir, eu disse isso aqui agora há pouco. Uma das coisas que tem retido as nossas bênçãos é o medo. É o medo de tentar, é o medo de acreditar, é a ansiedade. O que é ansiedade? Ansiedade nada mais é do que o medo do amanhã. É por isso que Jesus ele vai recomendar lá em Mateus capítulo 6, não andeis ansiosos por coisa alguma, pelo que vocês hão de comer ou pelo que vocês irão vestir. Pedro vai fazer a mesma recomendação na sua primeira carta, no capítulo 5, verso de número 7. Ele diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, o medo do amanhã, as suas preocupações. Por quê? Porque ele tem cuidado de nós. Amém? E nessa campanha, nós vamos aprender isso, a ter fé. Porque o que gera um milagre na nossa vida é a fé. O milagre ele ocorre no campo da fé. O milagre não ocorre no campo do medo. Como eu disse aqui, Jesus falou para Jairo, não tenha medo, mas continue acreditando. Não deixe o medo te dominar. Tenha coragem. O que é coragem? O coragem não é a ausência do medo. Coragem é o domínio do medo. Preciso dominar. Como é que eu vou dominar isso? Sabendo que Deus está no controle. Porque sozinho a gente fica amedrontado. Sozinho a gente deixa o medo levar. Mas quando eu sei que aquele que é eterno, aquele que é soberano, aquele que é o Criador está comigo, aí eu posso dizer, eu não temerei mal algum. Amém? Eu quero te convidar a estar conosco, fazendo essa campanha, alguns medos que nós precisamos vencer, para que os milagres aconteçam. E aí sim você vai testemunhar como a Juliana testemunhou. Você vai escrever o seu testemunho para o nosso e-mail, encontrode.fé@ebv.com.br. Você vai escrever aqui os seus pedidos, os seus medos, o que você precisa vencer. No final da 7ª semana você vai depositar aqui. Durante as 7 semanas, se você vem aqui, você vai trazer o seu panfleto, porque nós fazemos um momento de oração, de intercessão, de pedido a Deus. Nós levantamos um clamor ao Senhor aqui. Nesse momento você pega o seu panfleto, você se lembra dos pedidos que você fez ao Senhor. Mas no final, depois que Deus fizer o milagre, você vai testemunhar que a mão de Deus esteve sobre você. Amém? Amém ou não amém? Glória a Deus. Eu quero te convidar, você que quer entrar hoje nessa campanha, você que quer começar hoje essa campanha de 7 semanas, de firmar esse propósito com Deus. Aonde você estiver, coloque-se de pé que nós vamos orar por você. Pastor, eu vou iniciar hoje essa campanha. Eu vou começar hoje essa campanha. Eu vou estar aqui durante 7 semanas, orando, clamando, ouvindo uma palavra de fé, uma palavra de esperança. E eu sei que Deus vai me fazer vencer todos os temores da minha vida. E eu vou viver os melhores dias da minha vida. Amém? Você que também já está na 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª semana, coloque-se de pé também. Nós vamos cantar a música e nós vamos, nesse momento, você apresenta ao Senhor os seus pedidos.
nós te damos graças, Senhor, nesta noite. Pai, nós pedimos agora, Senhor, para aqueles irmãos que estão aqui, Senhor, lutando para vencer esse medo. Sabemos que não é pela nossa própria força, nós não conseguiremos absolutamente nada, mas é através do Teu Espírito, Senhor. Porque o Senhor não nos dá espírito de covardia, o Senhor não nos dá um espírito de medo, mas o Teu Espírito é um espírito de ousadia, Senhor. É um espírito de coragem. Pai, é por isso que nós estamos aqui, Senhor. Porque muitos precisam derrubar Golias, Senhor. Mas diante dos gigantes, muitas vezes nós ficamos temerosos. Muitas vezes nós nos espantamos. Muitos, Senhor, precisam atravessar obstáculos. Mas diante dos mares vermelhos da vida, e quando nós olhamos para trás, vimos, Senhor, a perseguição de Faraó, nós também ficamos com medo, mas sabemos que o Senhor é aquele quem faz gigantes caírem. O Senhor é aquele que ainda faz os mares se abrirem à nossa frente. É por isso que nós continuamos caminhando, Senhor. Porque sabemos, mesmo diante dos gigantes, dos obstáculos, que muitas vezes são intransponíveis, sabemos, Deus, que o Senhor é capaz de fazer um milagre em nossa vida. Nós oramos, Deus, e te pedimos, Deus, nos ajude a vencer os nossos medos, para que possamos viver os melhores dias que o Senhor tem para nós. Ajude-nos, Senhor, a vencer os nossos medos, para que a fé possa governar a nossa vida, Deus. E assim, vermos todos os milagres que o Senhor tem para nós. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Abre a sua Bíblia comigo, por favor, em 1 Timóteo capítulo 6. 1 Timóteo capítulo 6. Primeira carta que Paulo escreve a Timóteo, no capítulo 6, olha só o que ele diz, verso de número 17. Ele diz assim, ó: exorta os ricos do presente século que não sejam orgulhosos e nem depositem a sua esperança na incerteza, em algumas versões está na instabilidade das riquezas, mas em Deus, que nos concede abundantemente todas as coisas para delas gozarmos. Amém? Nós vamos entregar ao Senhor os nossos dízimos, as nossas ofertas. Mas eu li esse texto com você hoje porque muitas vezes nós colocamos mais esperança, mais certeza no dinheiro do que em Deus. Quando nós retemos aquilo que pertence ao Senhor, que são os dízimos e as ofertas, nós estamos falando do quê? Nós estamos falando para Deus: Deus, a minha certeza, a minha confiança não está na sua provisão, a minha confiança não está na tua soberania, a minha confiança está na riqueza. Gente, hoje nós temos, amanhã a gente não pode ter nada. Você lembra? Não tem muito tempo atrás não sou tão velho assim não. Mas olha só, você está lembrado quando o Collor começou a governar o Brasil? E aí ele trancou tudo? A poupança, está lembrado? Muita gente tinha dinheiro, de repente não tinha nada. Onde está a nossa confiança? Quando eu retenho aquilo que pertence a Deus, eu estou falando: Deus, a minha confiança não está no Senhor, não está na sua palavra, em ser fiel ao Senhor nos dízimos e ofertas, mas a minha confiança está no dinheiro. E aqui, quando você lê o verso de número 10, você vai ver Paulo falando a Timóteo: tome cuidado, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E por causa dela, muitas pessoas se apostataram da fé, se desviaram. Nós precisamos ter cuidado. Deus, Ele não quer, quando Ele nos manda ser dizimista e ofertante, Deus não está querendo o nosso dinheiro, não é o dinheiro que Ele quer, mas Ele quer dizer o seguinte: a confiança precisa estar em mim, porque eu sou o Deus da provisão, eu sou o Deus que dou todas as coisas, e vale a pena confiar neste Deus. Amém?
Mas vamos entregar ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. Essa canção ela fala que Deus é Deus. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Então creia nisso. Deus é Deus, Ele não falha, Ele não muda, Ele é fiel. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Ele veio sim o amém, somente dele mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, diga Ele é Deus. Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre serás Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Aleluia. Deus é Deus. Glória a Deus. Abra sua Bíblia aí comigo, por favor, no livro de Daniel, capítulo de número 2. Livro do profeta Daniel, capítulo de número 2, a partir do verso de número 31. Daniel, capítulo 2, a partir do verso de número 31. Enquanto você acha, semana que vem vai estar conosco o pastor Marcos Salles. Ele vai estar ministrando a palavra, vai estar fazendo parte do louvor. Ele é autor daquela música 5 pães e 2 peixinhos, eu tenho um chamado, né? Então não perca. No dia 6 de setembro, véspera do feriado, vai estar conosco aqui o
Delino Marçal fazendo louvor. Ele que é o autor, compositor, né? E quem canta essa música que nós acabamos de cantar aqui, Deus é Deus. Então não perde não, tá ok? Pastor, eu quero saber da programação. Você pode ver pelo site da igreja, www.ebv.com.br, né? Algumas pessoas têm assistido online também, né? Pessoas que às vezes estão fora, às vezes a gente recebe e-mail, pastor, estou assistindo, está fazendo campanha, mas tive que viajar a trabalho. Tá? Você pode assistir lá, tem todas as informações, no Instagram da igreja, no Facebook da igreja, tá ok? Então, você pode ver quem vai estar aí conosco também nesses dias. Quem achou Daniel capítulo 2, verso 31, diga amém. Quem não achou, fala Escola Bíblica Dominical. Eu também estou nessa aí, viu? Pronto, achei. Gente, eu quero compartilhar uma palavra com você hoje. Eu não quero tomar muito seu tempo, não, mas eu preciso que você preste muita atenção. Vai ser uma palavra um pouco diferenciada, porque nós não vamos falar simplesmente aqui das coisas sobrenaturais no campo da fé. Essa fé que o autor dos Hebreus, no capítulo 11, verso 1, ele diz: fé é a certeza das coisas que se espera, a convicção dos fatos que ainda não se vê. Mas eu quero falar sim sobre fé, e eu quero mostrar para você como Deus, ele tem governado a história, e que a história não tem andado de uma forma, e a humanidade não tem caminhado de uma forma desgovernada. Mas nós vamos aprender aqui neste capítulo específico aqui de Daniel, que Deus está no comando da história e de tudo. Então eu quero provar para você, através da história, a existência de Deus. Não é pelo campo da fé, mas é através da história. Nós vamos aprender 2.600 anos de história, a partir do ano 605 antes de Cristo até os dias de hoje. Como a profecia de Daniel vem se cumprindo, como no levantar e no quedar, no levantar e no cair de impérios, reis e nações. Como Daniel profetizou há 2.600 anos atrás, dos 4 impérios que passaram da Babilônia até Roma, como tudo aconteceu, ok? Como tudo vem acontecendo, e aí, do 5º império que vai acontecer. E isso é o selo. Quando nós olhamos do Império Babilônico até o Império Romano, isso vai me dar uma garantia das coisas que ainda não aconteceram, irão acontecer. Então, quero te provar, historicamente, a existência de Deus e que Deus tem governado a história e que Ele não tem deixado a humanidade andar de forma desgovernada. Então, preciso que você preste muita atenção. Amém? Vamos lá comigo? Daniel capítulo 2, a partir do verso de número 31. Tu, ó rei, estava vendo, e eis que aqui uma grande estátua, esta que era imensa, e de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça de ouro fino, peitos e braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas eram de ferro, os pés em parte ferro e em parte barro. Quando estava olhando, uma pedra foi cortada, sem auxílio de mãos, e feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou. Então foi juntamente os esmiuçado ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais fizeram como palha da eira, ou das eiras no estio, e o vento os levou, e delas não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha que encheu toda a terra. Este é o sonho e também a sua interpretação. Diremos ao rei: tu, rei, é rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, poder, força e glória, cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, os animais, o campo e as aves dos céus, para que dominasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. O quarto reino será forte como o ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça. Como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaço e esmiuçará. Quanto aos que vistes dos pés
e dos artelhos, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro. Será esse um reino dividido, contudo haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo, como os artelhos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim, por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Quando ao que viste de ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com barro. Mas nos dias destes reis, ó Deus do céu, suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Como viste que do monte foi cortada uma pedra, são cílios de mãos, ele esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente, certo é o sonho e fiel à sua interpretação. Amém? Então vamos entender isso aqui que nós acabamos de ler? No ano 605, aproximadamente antes de Cristo, e assim que começa o livro de Daniel, no capítulo 1, alguns jovens são levados cativos para a nação babilônica, alguns jovens da Judéia, alguns jovens de Israel, eles são levados cativos, no ano 605. Dentre esses jovens, nós podemos destacar aqui 4, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Esses 4 vão ali, e o fechamento do capítulo 1 é o rei Nabucodonosor impressionado com a sabedoria destes jovens, ao ponto deles dizer assim, no final do capítulo 1, estes jovens que vieram da Judéia, eles são 10 vezes mais inteligentes do que todos os sábios que nós temos aqui na Babilônia. Então, assim se fecha o 1º capítulo. E aí entramos no 2º capítulo. 2º capítulo, já no verso 1, no início do reinado de Nabucodonosor, ele tem um sonho, mas o interessante é que ele acorda e ele não se lembra mais deste sonho. E algumas coisas nós precisamos entender da cultura babilônica. A cultura babilônica, eles eram um povo politeísta, eles eram um povo pagão, ou seja, eles adoravam vários deuses, mas eles tinham um Deus que era os deuses pessoais. E quando alguém tinha um sonho e não se lembrava deste sonho, era um presságio de que o Deus pessoal estava injuriado, que os deuses pessoais estavam nervosos com ele. E Nabucodonosor, ele fica preocupado, porque ele diz, eu não me lembro desse sonho. Então isso quer dizer que os deuses pessoais, eles estão chateados comigo. Isso quer dizer que os deuses pessoais estão nervosos comigo, e é bem capaz de eu perder o meu reino. Então ele fica preocupado, ele chama todos os sábios ali da Babilônia, e ele diz, olha, eu tive um sonho. E os sábios estavam acostumados a interpretar sonho, mas não a revelar os sonhos, não a falar que sonho que ele tinha. E aí, o imperador Nabucodonosor, ele fica muito chateado. Verso de número 13, verso de número 14 do capítulo 2, se você quiser acompanhar aí, ele faz um decreto, e ele diz o seguinte, eu irei mandar matar todos os sábios. E Daniel fica sabendo disso, assim como os seus 3 amigos. E aí no verso de número 16, ele fala, rei, olha só, eu preciso de um tempo. Se o Senhor me der um tempo, eu vou orar ao Senhor e eu vou pedir para que Ele traga revelação para mim. No verso 17 diz assim, então Daniel foi para casa e fez saber aos seus amigos, Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros. Verso de número 19, então foi revelado um mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu e disse Daniel, seja bendito o nome de Deus. Então algumas coisas aqui Daniel começa a nos mostrar. Primeira coisa, quando a gente não sabe o que fazer, nós precisamos pedir orientação a Deus. O que fazer quando não tem o que se fazer? Já parou para pensar nisso? Às vezes a gente não tem o que fazer. O que eu vou fazer nessa situação? Nabucodonosor diz, olha,
vocês precisam me revelar o sonho que eu tive. Nem eu me lembro. O que fazer numa situação como essa? E Daniel vai nos trazer aqui. Primeiro passo aqui que Daniel dá é buscar o Senhor. E muitas vezes a gente não sabe o que fazer na vida, não é verdade? Às vezes a gente não sabe quais decisões tomar. Às vezes nós não sabemos que atitudes nós iremos tomar diante do caos, diante das adversidades. E Daniel nos ensina, nós precisamos buscar ao Senhor. Então, ele começa a trazer, então, a partir do verso de número 31, ele começa a revelar o sonho que Nabucodonosor teve, e ele começa a trazer a interpretação desse sonho. Vamos lá? Era uma grande estátua. Nessa estátua tinha uma cabeça de ouro. Essa cabeça de ouro representava o Império Babilônico. E ele diz, depois do Império Babilônico, virá então aquele que tem peito de prata. Vai ser também um império forte, mas não vai ser tão forte como foi o Império Babilônico. Depois desse, vai vir também aquele que tem os seus ventos, seu quadril de bronze e as pernas. Vai ser um império forte, mas esse terceiro império não vai ser tão forte como o primeiro nem como o segundo. E depois, as pernas de ferro e os dedos, ferro com barro. E aí nós vamos chegar na história de hoje, que nós estamos vivendo. Mas eu quero andar com você, passo a passo, durante esses 2.600 anos de história. Então vamos aprender algumas coisas aqui. Primeiro, Império Babilônico. O Império Babilônico, ele durou, quem estudou a história sabe, tudo isso eu vou trazer à luz da história. Como eu disse, essa não vai ser uma mensagem de uma revelação sobrenatural, mas nós vamos provar na história que a Bíblia está certa e que Deus tem governado todas as coisas. Para aqueles que não acreditam em Deus, saibam que existe um Deus que tem governado a humanidade. Até os dias de hoje, Império Babilônico, do ano 605 a.C. até o ano 539, quando cai, capítulo 5, verso de número 1, neto de Nabucodonosor, Belsazar, ele começa a fazer coisas erradas. Ele pega os utensílios que estavam lá no templo de Jerusalém e ele faz uma grande festa, e aí aparece uma grande mão, e nessa mão aparece ali escrito, e essa mão era a mão do Senhor. Acompanha comigo aí, capítulo 5, a partir do verso de número 24, diz assim: então da parte dele foi enviada aquela mão que traçou essa escritura. Esta, pois, é a escritura que se traçou: Mene, Mene, Tekel, Parsim. E essa é a interpretação daquilo: Mene, cortou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado fostes na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Gente, olha que interessante. Daniel acaba de fazer essa interpretação. Sabe o que acontece? O Império Medo-Persa, no mesmo dia, invade a Babilônia. No mesmo dia. Pastor, como é que se deu isso? Vamos ver então na história. Olha só que interessante. Depois disso, o que aconteceu? Daniel deu essa interpretação. O reino Medo-Persa invade a Babilônia e se torna a grande nação. Heródoto, que é conhecido como o pai da história, escreveu uma obra que leva o nome de história. Heródoto é o pai da história atual. O primeiro livro que Heródoto escreve se chama História. E é por isso que tudo aquilo que ficou para trás, que nós vamos estudar, se chama história a partir de Heródoto. E olha só o que Heródoto vai dizer. Ele vai dizer assim: ele diz que os soldados entraram e marcharam na altura da coxa. E quando Daniel acabou de dar a interpretação para Belsazar, o Império Medo-Persa conquista o Império Babilônico. Agora, para você ficar mais chocado ainda, coloca aqui no telão, por favor, Isaías capítulo 44, verso 27, verso 28, para você acompanhar comigo.
Vamos lá, rapidinho. Isaías capítulo 44, verso 27 e 28. 150 anos antes de Ciro nascer. Presta atenção nisso. 150 anos antes de Ciro nascer, Isaías já havia escrito a respeito de Ciro e como o Império Medo iria invadir a Babilônia. Gente, vamos lá, por favor, aqui, rapidinho no telão. Vamos lá. Que digo ao abismo, seca-te, e eu secarei os teus rios. Verso 28. Que digo de Ciro, ele é o meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz. Foi exatamente aqui, na época de Ciro, do Império Medo-Persa, que o povo de Judá, a nação de Judá, volta e sai do cativeiro babilônico. De modo que ele também diga de Jerusalém, ele será edificada e o fundamento do templo será lançado. Volta para mim o verso 27, por favor, volta para mim no verso 27. Olha só, presta atenção nisso. Que digo ao abismo, seca-te. Sabe como é que eles entraram pela Babilônia? Eles fizeram, existia um rio chamado Rio Eufrates, que entrava pela Babilônia, eles desviam o curso do rio Eufrates, e aí eles vão marchando pela canela, pela coxa. Isso Heródoto fala, isso Isaías estava falando há 150 anos antes de Ciro nascer, 150 anos antes dessa estratégia militar. Isaías já havia profetizado que os rios iriam se secar, o Império Medo-Persa iria entrar através de Ciro, verso 28, e olha só o capítulo 45, verso de número 1, olha só para acabar esse desfecho, ele diz assim: assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para bater nações diante de sua face, e de descingir os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Sabe onde é que o rio Eufrates dava? Exatamente no portão para a Babilônia. Eles desviam o curso. Pastor, isso é Bíblia? Não. Depois você procura Heródoto, pai da história. Ele vai falar no seu livro História. Isaías, para quem conhece um pouco de história, sabe, foi 150 anos antes dessa guerra. Ele profetizou sobre isso. E ele falou exatamente como isso iria acontecer. Eu começo a aprender aqui. Eu começo a ver aqui que a Babilônia cai, o Império Medo-Persa entra. Alguém profetiza antes sobre Ciro, 150 anos dele nascer, e eu vejo que a humanidade não está sendo guiada de uma forma desgovernada. Mas mais do que isso, eu vejo aqui que existe um Deus que está comandando a história. Sabe por que nós estamos nessa campanha Não Temerei? Porque nós sabemos que nós podemos confiar neste Deus que tem comandado a história. Sabe por que nós não vamos mais ficar ansiosos? Porque eu sei que o meu Deus tem comandado a minha história. O salmista, no Salmo 139, a partir do verso de número 14, ele diz: quando eu ainda era substância informe e vazia, o Senhor já me conhecia, o Senhor já havia escrito e determinado todos os meus dias no livro da minha história. Eu quero te dizer algo aqui: não tem por que você temer, não tem por que você andar ansioso pelo dia de amanhã, porque o Deus que tem guiado toda a história é o Deus que também tem guiado a história da tua vida. Então vem agora o Império Medo-Persa através de Ciro, e aí cai. E ele cai, como é que ele cai? Aí vem agora então o nosso terceiro império. Qual é o terceiro império? O Império Greco-Macedônio, conhecido também como o Império de Alexandre o Grande. Como é que se deu então a queda agora do Império Medo-Macedônio? Aconteceu depois do ano 331 a.C., na batalha chamada ou conhecida como a Batalha de Arbela, onde a Grécia derrota o Império Medo-Persa. Quando Ciro termina de conquistar na totalidade Babilônia, se levanta um outro império, e esse império é o terceiro império, o império que Daniel havia falado, o império de bronze, o império do quadril de bronze. Como tudo vem acontecendo. E nós vamos ver aqui que Alexandre o Grande, ele, como governante do Império Grego-Macedônio, ele vai governar o Império Grego-Macedônio, dura do ano 331 a.C. até o ano 168
antes de Cristo. Pernas de Ferro seria então o quarto império, que foi quando Alexandre morre, com aproximadamente 33 anos de idade. O que aconteceu com o Império Grego-Macedônio? Existiam 4 generais. O nome desses 4 generais, quando morre o imperador Alexandre, Ptolomeu, Seleuco, Limicaco e Cassandro, esses começam a dividir o império, o terceiro império, o Império Grego, e através dessa divisão em 4 partes do Império Grego-Macedônio, eles começam a se enfraquecer, eles ficam fracos, e aí surge esse quarto império, que era representado pelas pernas de ferro. E que quarto império é esse? Esse quarto império, se você estudou a história, você sabe que depois de Roma, nenhum outro império houve. Qual foi o último império que aconteceu na história da humanidade? O Império de Roma, que começou exatamente no ano 168 antes de Cristo e veio até aproximadamente o ano 476 depois de Cristo. E aí entra agora esse império, e é nessa jurisdição, no Império de Roma, que Jesus Cristo nasce e morre. Foi um império forte, foi um império de ferro, o império que iria esmiuçar todas as coisas. Roma domina o mundo, e nós vamos ver aqui para quem que Roma vai perder. Se você estudar a história, como nós estamos estudando aqui, nós não estamos agindo, nós não estamos no campo da fé, mas nós estamos aqui para provar a existência de Deus através da história da humanidade. Nós vamos ver algo aqui interessante. Quem destruiu Roma? Qual foi o quinto império na história? Primeiro império, Babilônia. Segundo império, Medo-Persa, prata. Terceiro império, de bronze, Grego-Macedônio. Quarto império, Roma. Qual foi o quinto império na história que a gente estuda? Depois que o Roma cai, qual foi a nação? Qual foi o imperador que reinou? Que dominou o mundo? Nenhum. E aí nós vamos para qual? Nós vamos para os 10 dedos. Que 10 dedos são esses? São esses 10 dedos que não se misturam. Ferro e barro. O que acontece então com o Império Romano? Vejam bem, vamos olhar para a história universal. Vamos ver como é que Roma foi derrotado. Roma, ela foi minada, por isso que é pé. Presta atenção nisso. Por isso que são os pés. Roma foi minada nas suas bases. A história vai nos revelar que 10 tribos bárbaras minaram a autoridade de Roma dos anos 352 depois de Cristo até o ano 476. E ao longo desses anos, essas tribos bárbaras foram atacando e minando Roma com as suas forças, provocando a queda de Roma. E Rômulo Augusto, como nós vemos na história, foi o último imperador romano. Dessas 10 tribos bárbaras, 3 delas foram exterminadas, 7 delas formaram a nação europeia. E aí nós vamos entender um pouco por que Daniel vai falar. E aí nós chegamos então agora na história atual. Agora nós estamos na história em que nós estamos vivendo. Quais foram essas 10 tribos? Só para você saber, os anglos, que deram origem à Inglaterra, os francos, que deram origem à França, os visigodos, norte da Espanha, suevos, Portugal, aí Portugal, vândalos, sul da Espanha, que foram exterminados, os germanos, Alemanha, os burgôndios, Suíça, os ostrogodos, Europa Oriental, também exterminado, os lombardos, norte da Itália, e elos, sul da Itália, que também foram exterminados. Daí, então, surgiu a atual Europa, dessas 10 tribos. Veja que nós estamos percorrendo passo a passo a história mundial, até os dias das histórias das nações europeias. E de que reino é esse que Daniel está falando então? No verso de número 44, vamos voltar aqui para o nosso texto, capítulo 2, verso 44, eu já vou terminando. Diz assim: mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino
que não será jamais destruído, e este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. É nos nossos dias que Cristo estabelecerá o seu trono. É exatamente nesses dias em que nós estamos vivendo que nós vamos ver Jesus Cristo, essa pedra que veio, encheu a terra. A Bíblia diz, a pedra vinha e enchia. Como é que Jesus ele é conhecido? Jesus é conhecido como a pedra angular, Jesus é conhecido como a pedra de esquina, Jesus é conhecido como a rocha. É nesses dias da história atual que nós estamos vivendo, que Jesus, a pedra angular que os homens rejeitaram, ele virá. Pastor, isso ainda não aconteceu? Não aconteceu. Mas quando nós olhamos toda a história da humanidade, a profecia de Daniel no capítulo 2, nós vamos ver como os 4 reinos aconteceram, como tudo aconteceu. E o que me garante que o que vai acontecer este 5º reino, o que me sela que vai acontecer esse 5º reino, é porque até hoje nenhuma das profecias de Daniel falhou. Eu aprendo aqui na história da humanidade. E olha só que interessante, ao olhar para a história das nações, quando nós olhamos o levantar e o cair de todos os impérios, nós vemos que todos os impérios passaram. A pedra será lançada contra a estátua, e o destruidor da estátua, que significa que será destruído o poder humano, e aí sim o poder humano será destruído, e aí este 5º reino, do verso 44, que não será destruído, não passará por nada, esmiuçará, consumirá todos os reinos, ele mesmo subsistirá para sempre. Ele vai existir para sempre. É o reino, é o tempo atual em que nós estamos vivendo. É o tempo em que Jesus vai vir. Pedra significa o reino de Cristo. Então nós vamos ver na história. E olha só que interessante, só para a gente ter uma certeza de que Daniel não falhou em nenhuma das suas profecias. Acompanhe comigo o verso 42. Diz assim: como os artelhos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte, por outra será frágil. Olha o verso 43, grifa isso na sua Bíblia. Quando ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturação mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Você já percebeu que ao longo da história várias pessoas tentaram unificar a Europa? Vamos lá para alguns que eu coloquei aqui: Luís XIV, Carlos V, Napoleão Bonaparte, entre todos os vários outros, tentaram unificar a Europa. E por que eles não conseguiram? Por causa do verso 43. Por que eles não conseguiram? Porque Deus havia falado: seria forte, seria fraco, mas não se misturariam. Você já viu na história como os reis da Europa, eles tentaram várias coligações através de casamentos entre príncipes e princesas de nações diferentes, na tentativa de que os reinos europeus fossem mais fortes e unificados. Mas você viu que isso nunca deu certo? Você já percebeu que por último agora eles tentaram fazer uma única moeda na Europa? E mesmo assim, algumas nações não entraram e outras já estão saindo, o euro. Pastor, por que eles não conseguem unificar? Porque há 2.600 anos atrás, um homem chamado Nabucodonosor teve um sonho. Um homem chamado Daniel interpretou esse sonho e disse: eles jamais irão se unificar. E nós estamos vendo que o Deus do céu tem conduzido a história até o dia de hoje.
Eu pergunto para você, a minha pergunta hoje não é no campo da fé. Eu não estou aqui hoje no campo da fé. Eu estou no campo da razão. Pastor, por que no campo da razão? Romanos capítulo 12, verso de número 2. Ele diz, não se conforme com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da sua mente. Porque o arrependimento, a conversão, ela não acontece no coração, mas na mente. E eu estou aqui para usar a sua mente, porque você tem sabedoria. Você tem inteligência. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Jesus, porque nós somos os únicos seres racionais. Eu não estou aqui para te trazer uma mensagem no campo da fé, mas no campo da lógica, de como não acreditar neste Deus soberano. Um Deus que tem guiado toda a história e que todas as profecias aconteceram como foram dito há 2.600 anos atrás. Como não depositar a minha esperança neste Deus soberano? Nenhum reino jamais surgiu. A Europa nunca conseguiu se unificar e jamais conseguirá. Nunca teremos na história da humanidade um novo reino mundial terrestre. Mas nesses dias, Deus suscitará o reino de Cristo nos dias da Europa atual, nos dias da história atual. A volta gloriosa de Jesus para a terra é o lançar desta pedra de Daniel contra a estátua. Assim como a pedra encheu toda a terra, o reino de Cristo será estabelecido e existirá para sempre. O que ainda não aconteceu no capítulo 2? Só isso. Pastor, como é que você sabe o que vai acontecer? Pelo campo da lógica. Tudo aconteceu, só falta isso. A minha pergunta para você hoje está aqui nessa noite é, Mateus capítulo 24. Ele vai dizer que Jesus vai vir como ladrão. Nós não sabemos nem o dia nem a hora. Mas eu estou aqui para te provar que a humanidade, ela não está andando desgovernada e que existe um Deus que tem governado todas as coisas. Eu estou aqui para te dizer no campo da lógica, como não acreditar e confiar que existe um Deus que tudo pode, um Deus que tem governado todas as coisas. E essa pedra vai vir, e está para vir, e nós precisamos fazer parte desse reino. A minha pergunta para você nessa noite é bem clara. Você já entregou a sua vida a esse Jesus que tem governado a história da humanidade? Você já falou para esse Jesus, Jesus, assim como o Senhor tem governado a história da humanidade, assim como eu olho para a história, olho para trás e vejo que a história não está no desgoverno, eu preciso que a partir de hoje o Senhor também governe a minha vida, porque Ele vai vir e nós não sabemos nem o dia nem a hora, mas nós precisamos estar preparados. Pode ser hoje, pode ser amanhã, nós não sabemos, mas nós estamos vivendo os últimos dias da humanidade aqui na terra. E a minha pergunta para você nessa noite é: você está preparado para este quinto reino, que não será um reino eterno, mas será o reino de Cristo estabelecido, e quando Ele voltar, a pedra angular, a rocha, Ele levará uma igreja santa, sem mácula, uma igreja entregue a Ele. A minha pergunta para você é: você já entregou a sua vida a Jesus? Você já pediu para esse dono da história governar a sua história também? Eu queria que você fechasse os teus olhos. Eu não estou aqui no campo da fé. Eu não estou aqui para te provar alguma coisa, sabe, num campo sobrenatural. Eu estou aqui para te conduzir a sua mente através da história, que existe um Deus e este quinto reino vai vir. Não sabemos o dia e a hora, mas vai ser exatamente neste tempo da Europa atual. Nunca se uniram, nunca se unirão.
várias tentativas, reis casando príncipes com princesa, nunca aconteceu. Não tivemos o quinto império terrestre, não teremos, mas teremos o quinto império, que será com a vinda de Cristo Jesus. E eu e você precisamos estar preparados. Quero que você feche seus olhos. Eu tenho uma pergunta muito clara para você. Como não acreditar neste Deus? Como não acreditar na Bíblia? Se toda a história prova que a Bíblia está correta. Como não acreditar que Deus está governando todas as coisas? Se a história mostra que tudo se cumpriu em 2600 anos e vai se cumprir, o selo da garantia do quinto reino é o selo, é a garantia de que os 4 impérios se levantaram e caíram, porque Deus está no controle do levantar e do que dá dos impérios e das nações e dos reinos. O quinto reino virá e ele não terá fim. E eu estou dentro desse reino. E você está preparado? E você está preparado? Eu quero orar com você. Eu quero orar por você que ainda não tomou uma decisão de entregar a sua vida a Jesus. E falar assim: eu não estou perguntando para você que está fazendo, que faz campanha, para você que vem aqui de vez em quando, mas é para você que precisa entregar a vida a Jesus. Você que entendeu, você que quer uma mudança hoje, você que sabe que existe um Deus, mas você ainda não teve a coragem de entregar a sua vida para este Deus governar a sua vida. Eu quero orar com você. Você quer fazer essa entrega hoje? Fala assim: pastor, eu entendo. Nós estamos vivendo esses dias, eu não sei qual é o dia de amanhã, mas eu sei que a minha vida está nas mãos de Deus, e que quando o quinto império vier, eu vou subir, eu vou fazer parte deste reino, eu vou estar com Cristo Jesus. Quero orar por você. Você quer tomar uma decisão hoje com Jesus, de governar a história da tua vida, de governar a história da tua casa. Quero orar com você. Você quer tomar essa decisão hoje, aonde você estiver mesmo sentado, eu quero que você levante a sua mão. Pastor, eu preciso entregar minha vida. Eu compreendo, eu preciso tomar uma decisão hoje. Eu preciso fazer parte desse reino que subsistirá, ele não terá fim. Eu quero orar por você. Se você quer tomar essa decisão hoje com Jesus, de fazer parte desse reino, aonde você estiver, levante uma das suas mãos. Eu quero orar por você. Aonde você estiver, eu quero orar por você. Senão vamos ficar em pé. Quero que você fique em pé. Eu só preciso que você saia com uma certeza hoje. Se Jesus vier hoje, como ele mesmo disse em Mateus capítulo 24, se ele vier como ladrão, e ele vai vir como ladrão, nós não sabemos nem o dia e nem a hora, vai ser algo repentino. Eu estou preparado para este reino. Pai, nós te damos graças, Senhor, por esta noite, porque nós vemos, Senhor, no decorrer da história da humanidade, que a humanidade não tem andado de forma desgovernada, mas estamos vendo, Senhor, que o Senhor tem governado todas as coisas. Nós não estamos numa fé irracional, mas nós estamos numa fé em que, quando nós olhamos para a história, nós vemos que tudo aquilo que foi profetizado pelo profeta Daniel aconteceu. E este é o selo da minha garantia, de que a pedra angular, a pedra que os construtores rejeitaram, a rocha viva, a rocha eterna, ela virá, dominará, e nós faremos parte deste reino que será para sempre.
Graças te damos, Pai, porque sabemos que nem a nossa vida está à mercê de uma história que não tem início e nem fim, mas sabemos que o Senhor é aquele que escreveu a nossa história, assim como o Senhor tem escrito a história da humanidade, e que nós não temos o que temer, nós não temos, Senhor, por que andar ansiosos, porque nós vemos que o Senhor tem o controle sobre tudo e todos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Que Deus te abençoe.